Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Prezados irmãos, o sonho de Deus para a humanidade é que ela soubesse viver no paraíso. Mas não foi isso que ocorreu. O pecado de Adão abriu a brecha para a doença e para o sofrimento, que acompanharam a vida humana para sempre. De certa forma, isso foi positivo, porque na doença o homem experimenta sua incapacidade, percebe que é limitado e que sua vida não é imortal, e que a morte é um destino inevitável. A doença pode fazer a pessoa ficar angustiada, fechar-se em si mesmo e até por vezes se revoltar contra o Criador. Porém, pode também fazer com que a pessoa amadureça, possa discernir melhor sobre a sua vida e o que é realmente importante. Em muitos momentos da vida é no sofrimento e durante uma doença que a pessoa volta ao colo de Deus, como nos ensina a parábola do filho pródigo. Desde o Antigo Testamento, a doença está ligada misteriosamente ao pecado. No entanto, por meio dos profetas, foi aprendido que ela podia também ser um sinal de redenção a esse pecado. Torna-se, então, caminho de conversão, pois é no perdão de Deus que se inicia a cura. O homem, então, se submete à grandeza e ao poder de Deus e pede, ele, a cura de suas enfermidades. A compaixão de Cristo para com os doentes é grandemente percebida nos evangelhos. São numerosas as curas que Cristo realiza, um sinal claro da presença de Deus entre o seu povo e o que o reino do Pai cada vez mais se aproxima. Jesus tem o poder de curar e de perdoar os pecados, ou seja, a cura na sua totalidade, pois Ele é o médico dos médicos, aquele de que todos nós, doentes, precisamos. A cura surge da fé no poder de Jesus, em acreditar que Ele é o Filho único de Deus, que Ele é Deus e que conhece e está na intimidade do Pai, como lemos em João 1,18. Jesus, ele se utiliza de vários sinais para curar. A saliva, a imposição das mãos, o seu manto, o barro, pois dele saía uma força que a todos curava, como lemos em Lucas 6,19. E hoje, por meio dos sacramentos, continua a tocar o seu povo. Mas a cura vem da fé. Sobre si tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores e sofrimentos, nos diz Isaías 53,4. As curas de Jesus são sinais da vinda do reino de Deus, ou seja, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Por meio da sua cruz, tirou o pecado do mundo, João 1,29, do qual a doença não é mais que uma consequência. Com a sua paixão e morte, ele dá um novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu, pode ser meio de purificação e de salvação para todos nós. A Igreja recebeu do Senhor a ordem de curar os doentes. Portanto, é uma obrigação se utilizar dessa ferramenta poderosa, a oração de intercessão, a unção dos enfermos, sacramento instituído por Cristo e atestado por São Tiago, quando ele diz: quem está doente, chame a si os presbíteros da igreja e rezem por ele. Depois de o ter ungido com óleo no nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, o Senhor aliviará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,14. Este sacramento pode ser conferido aos enfermos, aos idosos e aos que se encontram com a vida em perigo, onde o sacerdote profere as palavras: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. A mesma pessoa pode receber esse sacramento outras vezes, se a doença se agrava ou no caso de uma outra doença grave. Por vezes, se for a vontade de Deus, também há a recuperação da saúde física do doente. A celebração deste sacramento
por parte do sacerdote, se possível, deve ser precedida pela confissão individual da pessoa enferma. Com isso, a pessoa recebe uma graça especial que a une mais intimamente à paixão de Cristo, para o seu bem e o bem de toda a igreja. A pessoa fica confortada, sentindo-se com paz e coragem para ir à casa do Pai. Se uma pessoa, por motivo da doença, não consegue se confessar por meio da unção, então lhe é conferido o perdão dos pecados. A Eucaristia, Jesus vivo na Sagrada Comunhão, quando recebida por aqueles que estão para deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem à vida eterna, recebe o nome de viático, pois a viagem ao paraíso vai se iniciar. E no momento da passagem deste mundo ao Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo ressuscitado é semente para a vida eterna. O Salmo 121 declara: que alegria quando vieram me dizer, vamos à casa do Senhor. Queridos, os que têm medo da morte não conhecem a Deus. É o que nos diz Hebreus 2,14. Jesus, com sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Assim, libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Queridos irmãos, aquele que tem medo da morte, portanto, está sob a escravidão do maligno, pois não crê que Jesus morreu e pela sua morte nos deu a vida e pela sua ressurreição nos deu a oportunidade de estarmos junto dele no céu. Se assim for de nossa vontade e empenho de chegarmos lá. Santo Agostinho, pouco antes da morte de sua mãe, diz: ao aproximar-se o dia de sua morte, dia que só tu conhecias e nós ignorávamos, tentávamos imaginar na tua presença, tu que és a verdade, qual seria a vida eterna dos santos, aquela que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Abriram-se os lábios do coração à corrente impetuosa da tua fonte, fonte de vida que está em ti, para que, aspergidos por ela, nossa inteligência pudesse meditar sobre tão grande realidade. O prazer dos sentidos do corpo, por maior que seja e por mais brilhante que seja essa luz temporal, não é digna de ser comparada à felicidade da vida que há de vir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e conceda-nos a sua graça. Volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.